Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, esperança nossa, sede da sabedoria, rogai. Mas nós vamos falar sobre o que significa viver no Espírito, a vida no Espírito, tá bom? E eu gosto muito de falar, através da tradição da Igreja, dos textos bíblicos, de pregar com a Palavra de Deus, com o catecismo da Igreja, com os documentos dos padres da Igreja, aquilo que a Igreja nos ensina a respeito do assunto. Por quê? Porque as verdades que nós pregamos, que estão na Palavra de Deus, que estão no catecismo da Igreja, que nos são transmitidas através dos magistérios da Igreja, não são descobertas humanas, são verdades que nos foram dadas como dom, reveladas, muitas delas no próprio ato da criação. Deus se revela na sua criação, mas houve também uma revelação formal de Deus, né, que está contada na Sagrada Escritura e que se concretizaram nas ações salvíficas de Deus para nos redimir do nosso pecado, para nos resgatar e nos ensinar a verdade. Então, essa verdade sobre Deus, sobre nós mesmos, sobre o que é a vida no Espírito Santo, eu digo isso porque a fé ela tem uma certa objetividade, nós não inventamos verdades. Hoje em dia, as pessoas desenvolveram um modo muito subjetivo de se relacionar com Deus, e aí é um achismo, né? Como se cada pessoa criasse as suas próprias verdades, que cada pessoa legitimasse as suas próprias opiniões e que isso fosse um absoluto. E não é assim, a realidade nos é dada como um dom. Seja aquela realidade que nos é dada como um dom no ato da criação, seja aquelas verdades, porque o pecado, um dos efeitos do pecado é obscurecer a consciência, a inteligência humana, para que veja e leia a revelação que Deus faz de si mesmo no ato da criação, da verdade, da arte de viver mal. Em outras palavras, eu sempre digo que o pecado nos emburrece, obscurece a nossa consciência, nos distancia de Deus não só no nosso coração, mas na nossa inteligência também. E Deus, que é um Pai amoroso, que quer que todos se salvem, Ele vem em nosso socorro e se apresenta e se revela, e precisamente para que a gente não fique batendo a cabeça, vamos dizer assim, nessa busca um pouco até assim com uma certa angústia, né, que a humanidade tem de conhecer a Deus, de conhecer-se a si mesmo, de ter um sentido para a sua vida e para a sua própria existência, assim por diante. Pois bem, Deus se revelou a cada um de nós, ok? E aí cabe a nós, ou seja, essa verdade nos é dada como dom, a inteligência reconhece essa verdade. E quando essa verdade exige de mim mudança de vida e conversão, se eu sou uma pessoa reta, que ama a Deus de verdade, o que eu faço? Eu me converto. Eu mudo. Não foi o que São Paulo fez? São Paulo não é um daqueles que perseguiam os cristãos achando que estava com isso servindo a Deus. No entanto, quando Deus se revela a ele, ele conhece a verdade,
sobre Jesus Cristo, sobre Deus, sobre si mesmo, esse homem tem a coragem de dizer: até aqui fiz tudo errado, mas eu quero acertar, eu quero fazer certo, e eu vou modificar a minha vida, vou modificar a minha existência. E isso significa amar a Deus sobre todas as coisas, né? Ou seja, colocar o desejo de adequar a sua vida a essa verdade, a esse Deus que me ama, a ponto de entregar a sua vida por nós na cruz. Então, isso é conversão, isso é modificação, né, de vida. São Paulo, ele faz uma oposição na carta aos Romanos, no capítulo 8, entre a vida no espírito e a vida na carne. Então, a vida na carne é a vida no pecado. E mesmo quando eu conheço a verdade, a ignoro e permaneço no pecado, porque eu estou preso aos meus próprios interesses. E a vida no espírito, em oposição à vida na carne, que é aquela vida daqueles que foram justificados por nosso Senhor Jesus Cristo, e que encontraram em Cristo a verdade, se abriram essa verdade e mudaram aquilo que tinham que mudar. Claro, não fizeram isso sozinhos, fizeram isso sob o influxo da ação do Espírito Santo. Por quê? A gente costuma dizer isso, né? Olha, aquela primeira conversão que nos faz decidir levar Deus a sério. Então, se eu era um católico não praticante, eu passo a vir a missas domingos, me confessar, buscar a vida de oração, ou seja, iniciar esse caminho, é obra de um dia só. E isso já é a ação do Espírito Santo na minha alma. Mas aquele processo, aquele caminho de vida cristã, de perfeição, que exige várias conversões gradativas, que vai um caminho de purificação, de perfeição, de identificação com a vida de Cristo, que é uma obra do Espírito Santo, é um trabalho de vida inteira e é o que nós fazemos na igreja. Nós somos isso, não somos? Nós somos um bando de pecadores buscando a redenção e a salvação. Nós somos pecadores, mas nós amamos a Deus de verdade e queremos melhorar. É assim ou não é? E às vezes a gente melhora, a gente piora, para dizer a verdade. Mas, enfim, estamos a caminho, a gente não desiste. E a gente não desiste porque nós cremos que Deus nos ama com amor infinito, que Deus quer que nós continuemos lutando, que Deus quer que nós continuemos crescendo, que Deus quer que nós perseveremos e claro, essas várias conversões que eu vou vivendo ao longo do dia obedecem um princípio de gradualidade e cada um tem a sua história, o seu ritmo, o seu caminhar, a sua velocidade, né? Por isso que o importante é caminhar, é estar no caminho, é começar. Ainda que de joelhos, ainda que gatinhando, mas eu começo essa vida cristã, eu me abro. E aí eu vou basear essa palestrinha, essa aulinha sobre a vida no Espírito Santo em alguns escritos cristãos bem antigos, ok? Para termos uma ideia concreta do que é a vida no Espírito, porque às vezes a gente tem uma ideia um pouquinho romântica a respeito do que é a vida no Espírito. A gente acha que a vida no Espírito se limita ou, vamos dizer assim, encontra o seu ápice em fatos extraordinários, não é. Às vezes a gente acha que viver no Espírito é rezar em línguas, a gente acha que viver no Espírito é repousar no Espírito, às vezes a gente acha que a vida no Espírito é ter dons de profecia, às vezes a gente acha que a vida no Espírito é essa busca do extraordinário, viver sendo constantemente um alvo das ações extraordinárias de Deus, ok? E contra isso, contra essa ideia que já existia nas comunidades primitivas, São Paulo se opõe. Basta, por exemplo, nós lermos o capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, onde São Paulo nos dá uma outra ideia do que significa viver
no espírito e que o que significa o ideal da vida cristã precisamente dito. Olha o que diz o apóstolo. Se eu falasse todas as línguas, as dos homens e as dos anjos, mas não tivesse caridade, eu seria como um bronze que soa ou um símbolo que retine. Qual é a característica do som do sino? Ele é um som agudo, se a gente chegar muito perto ele até fere os ouvidos, e é um som que se perde num tempo sem produzir muitos frutos. Estou certo ou não? Ele é metálico, ele é frio, né? Então, o que São Paulo está dizendo, olha, se eu falasse todas as línguas, porque um dos ideais da vida cristã na comunidade de Coríntios era, as pessoas achavam que as pessoas que rezavam em línguas eram mais santas, que elas estavam mais imbuídas do Espírito Santo e que a vida no Espírito Santo encontra a sua plenitude nesse fato extraordinário. E ele está dizendo concretamente, se eu falasse a língua dos homens e as dos anjos, mas eu não tivesse amor, se eu não tivesse caridade, eu seria como um bronze que soa, um símbolo que retine. Ou seja, esse dom, ainda que seja extraordinário, e uma manifestação que pode ser real do Espírito Santo na minha vida, cai no na mais absoluta esterilidade, não produzindo nenhum fruto, nem para mim, nem para o próximo, muito menos para a igreja. Pelo contrário, produziria um grande mal de vaidade. E aí ele continua. Se eu tivesse o dom da profecia, o segundo dom, vamos dizer assim, né, que a comunidade primitiva, me parece, de Coríntio, mais almejava como manifestação de perfeição, ou de unidade com Deus, ou de... Então, se eu pudesse profetizar, falar a respeito do futuro, ler a tua vida e a tua alma, e não sei o que, etc. tal. E esse dom existe, mas ainda que ele fosse real. Porém, se eu conhecesse todos os mistérios, se eu tivesse toda a ciência, ou seja, se eu for o melhor teólogo do mundo, se eu for o melhor filósofo do mundo, se eu for o melhor cientista do mundo, se eu for a pessoa com mais habilidades humanas e naturais, reconhecidas publicamente, mas se eu não tiver caridade, e aí ele vai ainda, e mesmo que eu tivesse toda a fé, aquela fé que Jesus diz que remove montanhas, mas se eu não tivesse caridade, olha que forte, eu nada seria. E aí ele disse, se eu gastasse todos os meus bens, é o terceiro dom, vamos dizer assim, né? mais almejado na comunidade primitiva. Sabe qual era o ideal de santidade da comunidade primitiva? O dom do martírio. Porque a igreja primitiva é uma igreja de missionários e de mártires, de homens e mulheres perseguidas por amor a Deus. E vou dizer uma coisa para você, se a gente não estiver sofrendo nenhuma perseguição no mundo que nós vivemos, talvez a gente não esteja vivendo a vida cristã como devemos. Porque hoje vamos dizer assim, existe uma pregação aí de um falso cristianismo que é perfeitamente adequado ao mundo, aos valores e contra-valores do mundo contemporâneo, e muitas vezes em negação àquilo que ensina o próprio Evangelho, né? E é o que eu dizia, esse subjetivismo da religião, essa religião, esse cristianismo que renuncia à missão de ensinar a verdade sobre a família, sobre o bem, sobre o mal, esse falso cristianismo que renuncia a corrigir, né? De modo que cada um pode viver da forma que quiser e achar o que quiser, e todo mundo vive num consenso, né? De ninguém atrapalhar a vida de ninguém incomodar a vida de ninguém, cada um acredita no que quiser, cada um vive na vida. Isso não é o cristianismo.
seja, um cristianismo que renuncia, ou que renunciasse, ou que renunciar ao ministério do ensinar, de propor o Evangelho, de ensinar a verdade, a palavra de Deus, não é um cristianismo fiel à pessoa de Jesus Cristo. Diga. Isso que o senhor está falando, em termos, vamos dizer, de uma análise socioantropológica, o que está acontecendo aí na chamada pós-modernidade é a relativização da tradição judaico-cristã, ou seja, o próprio cristianismo. O senhor falou muito bonito e isso está certinho mesmo. Era tanto que o Papa, falecido agora Bento XVI, ele apontou como um dos maiores desafios pastorais da Igreja o problema do relativismo. E do relativismo dos valores morais, do relativismo da verdade, desse mundo que você falou da pós-verdade, onde a verdade não existe mais, essa sociedade, conforme os sociólogos falam que é uma sociedade líquida, não sei o que, etc. Ela está tomando isso como uma coisa boa, como uma coisa certa, entendeu? Sim, esse é o relativismo, esse é o grande mal. E essa é a religião que o mundo quer, esse é o cristianismo que o mundo quer. Entendeu? Ou seja, um cristianismo sem verdades absolutas, nem sobre Deus, nem sobre nós mesmos, que cada um acredita aquilo que quiser e todo mundo vive bem em paz. Quer dizer, é a própria, né, de não sei o que e tal. Claro, uma igreja assim nunca será perseguida. Mas uma igreja que ensina, uma igreja comprometida com a verdade, comprometida com Jesus Cristo, provavelmente no mundo que nós vivemos, como acontece em muitos lugares do mundo, haverá de sofrer algum nível de perseguição e nós não devemos temer isso. Por isso que nas bem-aventuranças, e acho que uma imagem pregada diretamente por nosso Senhor Jesus Cristo, do que significa a vida no Espírito, nós encontramos nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de São Mateus, iniciando pelo Sermão da Montanha com as bem-aventuranças, aquilo é a vida no Espírito. E uma delas, Jesus diz, olha, bem-aventurados quando vos perseguirem, injuriarem, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, alegrai-vos, exultai, né? Porque grande será a vossa alegria no céu. Mas São Paulo ele dá uma indicativa, eu estou pegando o primeiro elemento do que significa a vida no Espírito, entendeu? Então, contradizendo aquela noção, muitas vezes do senso comum, e de uma certa, vamos dizer assim, linha pentecostal da vida cristã, que supervaloriza os fatos extraordinários, os dons extraordinários, e aí São Paulo se opõe a essa tendência, dizendo, bom, se eu tivesse todos esses dons, mas não tivesse caridade, entenda a caridade como a Deus, amor a Deus é amor ao próximo, então eu estou vivendo na carne, não estou vivendo no Espírito. É isso que ele está dizendo. Se tudo que eu faço é por vaidade, se tudo que eu faço é para ter reconhecimento público, se tudo que eu faço tem como horizonte o meu próprio umbigo, a satisfação da minha vaidade, do meu próprio ser, do eu, né? Então, eu não estou vivendo no Espírito, eu estou vivendo na carne. Deu para entender? Por quê? Porque a vida do Espírito, segundo São Paulo, é a caridade. Se manifesta concretamente na caridade. Na caridade entendido como colocar na raiz de tudo aquilo que eu faço, na motivação de tudo aquilo que eu faço, o amor a Deus e o amor ao próximo. E aí, quando eu vivo no Espírito, eu faço bem e ninguém me deve nada, nem aplausos, nem... Porque a motivação do meu agir bem e de fazer o bem é o amor a Deus e o amor ao próximo. O prêmio que eu quero, ninguém pode me dar nesse mundo. O prêmio que eu quero é Deus mesmo, é a vida eterna. Então, muitas vezes, quando eu sou muito sensível, quando eu me machuco por qualquer coisa, quando eu fico triste quando não reconhecem o bem que eu fiz, ou não elogiam as coisas que eu faço, eu não estou vivendo no Espírito, eu estou vivendo na carne. Né? De tal. Eu percebo que Jesus é o mapa da vida.
mapa da vida. Assim como você, se você está perdido numa floresta ou num deserto, você precisa de um mapa. Isso. O mapa, ele te dá orientação, ele te dá diretrizes, ele te dá guia. Em outras palavras, Jesus, enquanto mapa da vida, ele vai nos ensinar como viver. Ele vai nos propor um caminho. Em outras palavras, Jesus apresenta um código comportamental, um modus vivendi, uma maneira de viver e viver a sua palavra, direcionado para quê? Direcionado para a santidade. Isso se resume na obediência. A obediência às 10 leis de Moisés e às 2 de Jesus. Amém. Obediência que se resume naquela colocação da Bíblia. Sede santos como vosso Pai é santo. Jesus fala, sede santos como eu sou santo. Amém. Então, e aí, tudo que o senhor está dizendo está certo. E aí, São Paulo, então, porque alguém pode dizer, né? Acho bom, a caridade é uma expressão, é um pouco arbitrária. Então, ele continua a pregação dele, falando sobre a caridade enquanto vida no Espírito, concretizando isso de forma concreta. Então, e aí então ele começa a descrever as características da verdadeira caridade, ou seja, como a verdadeira caridade se manifesta no meu agir, no meu viver, no meu dia a dia. Tudo bem? E aí então e claro, ao fazer isso, né, ele está propondo para mim e para você um exame de consciência. Porque, olha, o maior erro que um ser humano pode cometer na vida é achar não, eu estou isento desses males. Ok? Eu já vivo de uma forma plena a vida no Espírito, eu não preciso mais de conversar. Isso é uma mentira enorme, né, que chega ao farisaísmo. Nós somos marcados pela realidade do pecado original. O mal nos atinge sim e está no nosso coração. E a vida cristã e a vida do Espírito significa uma busca com a graça de Deus de superação desse mal que existe no meu coração antes de eu querer corrigir o mundo e o meu entorno. Né? E aí então São Paulo começa a dizer, olha, bom, ele ainda diz, né, olha, se eu gastasse todos os meus bens para o sustento dos pobres, se entregasse o meu corpo a chamas, né, mas se eu não tivesse caridade, não fizesse isso por amor a Deus, por amor ao próximo, não tem mérito nenhum, de nada me aproveitaria. E aí ele começa a dizer, olha, a caridade, ela se manifesta na paciência. Então a vida no Espírito é viver a virtude do dia a dia da paciência. Paciência primeiro a gente deve caridade, nós devemos caridade conosco mesmo, né? Então paciência, porque às vezes eu acho que o meu ritmo está muito devagar, porque eu não consigo fazer tudo bem, porque eu não consigo fazer tudo direito, porque eu caio e recaio nos mesmos erros, nos mesmos pecados, e aí eu preciso confessar uma vez, 2 vezes, 1000 vezes ao longo da vida aquilo que eu chamo do mesmo pecado. Essa é a nossa vida, né? Então paciência, né? Deixar que o Espírito Santo vá santificando a minha vida e movendo o meu ser, mas eu tenho que ter a humildade de querer ver a verdade sobre a minha vida, sobre a minha existência, reconhecer os meus erros e assim por diante. E paciência com os erros dos outros. Porque, preste atenção, saber o que eu devo fazer é o primeiro passo, mas saber o que é certo e o que é errado não me capacita a viver o certo o tempo inteiro. Saber o que é o bem e o mal, conhecer os mandamentos de Deus, é um horizonte da vida, mas não é esse conhecimento que me capacita a viver segundo os mandamentos de Deus. O que me capacita a viver os mandamentos de Deus são as graças que o Espírito Santo confere a cada um de nós através dos sacramentos e das graças atuais que dispensa quando rezamos, quando passamos tempo diante do Santíssimo, quando fazemos leitura espiritual, quando participamos num grupo de oração, quando rezamos o terço, quando lutamos, quando fazemos exame de consciência, quando falamos com Deus, o Espírito Santo vai agindo na minha alma, no meu ser, vai transformando. E essa é a grande obra que o Espírito Santo quer realizar em mim, ou seja, construir
na minha alma, na minha vida, a figura do próprio Cristo. A identificação com Cristo, nosso Senhor, o que o nosso amigo chamou de santidade de vida. Deu para entender? Então, a verdadeira vida no Espírito não é essa coisa sentimental, né? de ser arrebatado na oração. Não é uma vida de sentimentos, é uma vida de virtudes. Virtudes bem vividas. E aí então o amor, a caridade verdadeira se manifesta na paciência. Ela é bondosa. A caridade é bondosa, ela pensa o bem. Ela pensa o bem. Olha, a psicologia diz que a gente julga as pessoas a partir do nosso próprio coração e olha os defeitos dos outros a partir dos nossos próprios defeitos. E vou dizer uma coisa, isso é bem real, acontece o tempo inteiro. Por isso que Santo Agostinho diz, vive você as virtudes que você acha que falta no outro. Né? Porque, né, se tem alguma... Né, quando eu penso muito mal dos outros, é porque eu tenho esse defeito. Né? Então, e essa é uma realidade que precisa ser enfrentada. Por isso que São Paulo diz, olha, a caridade, ela é bondosa nos pensamentos e na ação. A verdadeira caridade não se deixa arrastar por paixões tipo inveja. A verdadeira caridade, ela não é presuntuosa, ela é humilde. Ela não quer se impor, ela não quer que a sua vontade prevaleça o tempo inteiro, ela não é caprichosa. Né? Porque quando nos meus relacionamentos pessoais eu quero que as outras pessoas façam o tempo inteiro aquilo que eu quero, eu deveria querer que as pessoas fizessem o tempo inteiro a vontade de Deus para a vida delas, e não a minha vontade, não ceder aos meus caprichos, e não ceder aos meus desejos, eu. Né? Então, se eu vivo em função da satisfação do meu próprio eu estou vivendo na carne. E nas comunidades cristãs, sempre houve, se a gente lê atentamente, de maneira especial, as epístolas paulinas e também dos apóstolos, nós vamos ver, eles estão sempre corrigindo atitudes humanas, né? De pessoas que, na verdade, pensam que estão vivendo no Espírito e estão vivendo na carne. Por quê? Porque quando numa comunidade começa a haver divisões, quando um começa a disputar com o outro, quando tem discórdias, quando tem comentários negativos, quando eu me entristeço pelo bem que o outro faz, entendeu? Quando eu não sei trabalhar em conjunto como comunidade paroquial, quando eu não amo o meu irmão do jeito, né, como ele é, então eu estou vivendo na carne, eu não estou vivendo no Espírito. E é a vida na carne que produz nos seios das comunidades cristãs divisões. Né, de não sei o que tal. E aí, então, por isso que São Paulo vai dizer, então, a caridade não é presunçosa, ela não ensina de orgulho, ela não fica falando de si mesma, ela não fica contando vantagem, ela não fica espalhando o bem que fez. Porque a verdadeira caridade é assim, que o teu braço direito não veja aquilo que fez o teu braço esquerdo. Estou certo ou não? Né? Gente... Às vezes me dá pena, porque as pessoas realmente fazem tanto bem, e trocam o mérito disso e o prêmio o verdadeiro prêmio que seria a vida eterna por aplausos humanos. Né? Assim bom, então, já recebi o meu prêmio aqui na Terra, né? Aplauso, não sei o que tal, que passa, dura, cai no esquecimento, não sei o quê, eu não sei, eu acho que eu prefiro a eternidade. Né? Com Deus, com amor, com não sei o quê, e assim por diante. Então, e claro, São Paulo, ao pregar isso à comunidade cristã, ele está convidando todo mundo a se vencer, a buscar as coisas do alto, a buscar esse caminho incomparavelmente superior que é a vida no Espírito.
que é a identificação com Cristo. É como dizer, se limpem, se libertem desse mal, lutem contra essas paixões desordenadas que tanto mal faz à comunidade cristã e que te deixa triste também. E aí São Paulo vai dizendo, né? Então, olha, a caridade não faz nada de inconveniente, não faz as coisas por interesse pessoal. A verdadeira caridade não se encoleriza, não se deixa levar pela ira. Ela não leva em conta o mal sofrido. Isso é muito importante, não levar em conta o mal sofrido. Eu acho que um exercício bom, não sei, mas contemplar a paixão de Cristo, contemplar Cristo na cruz. E se nós considerarmos, ou eu considerar, e você considerar, que Cristo sofreu para a remissão dos meus pecados, né? Então, sei lá, quando alguém, por alguma razão, me destratar, não me reconhecer, cometer contra mim uma injustiça, vocês vão achar que eu vou dizer um absurdo agora. É ótimo. E eu suportar isso com esperança, e eu suportar isso perdoando os nossos inimigos, né? Aquelas pessoas que nós amamos e que nos fazem o mal, muitas vezes achando que estão nos fazendo bem, mas estão nos fazendo mal. Quando eu vivo isso nessa perspectiva sobrenatural, dizendo, olha, Jesus, tu não merecia nada do que sofreste por mim, ok? E talvez eu não mereça essa injustiça, ou essa palavra, ou esse distrato do meu irmão, da minha irmã, desse parente, desse amigo, dessa pessoa da comunidade, concretamente, entendeu? Mas sabe aquela historinha, né, você vai lá e dá um tapa na criança, não sei o que tal, mas o que eu fiz? Não sei, mas você sabe. Né? Eu não sei, mas você sabe o que você aprontou, né? De não sei o que, etc. Tal, né? Mas essa é a nossa realidade. Olha, talvez eu não mereça esse castigo, esse distrato, concretamente esteja vivendo nessa situação, uma situação de injustiça, mas olha, fica pelas coisas que eu fiz e que ninguém viu, mas tu sabe, Senhor. Então, quando a gente vive a dimensão do sofrimento, nessa perspectiva de reparação dos nossos pecados, porque nós somos pecadores, então isso vira santidade de vida, isso é vida no Espírito. Né? Identificando-se com Cristo na cruz, sem vitimismo, né? Sem me achar, né? E assim por diante. Então, São Paulo diz também que a caridade, como vida do Espírito, né, não se alegra com a injustiça, mas se alegra só com a verdade. Ele diz que a caridade tudo perdoa, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Mais ainda, a caridade perdoa sempre. A caridade perdoa sempre. Tudo e todos. E perdoar sempre não significa perdoar bobagens. Perdoar bobagem é fácil. Né? Perdoa sempre, compreende, entende, releva, penso bem. Antes de fazer um juízo temerário, a verdadeira caridade, ela dá o benefício da dúvida, inclusive. Então, segundo São Paulo, isso é a vida no Espírito. E aí, no capítulo 8, nós vamos dar mais algum passo, a vida pelo Espírito, segundo São Paulo, no capítulo, segundo a carta aos Romanos, capítulo 8, ele diz assim, eu vou ler completamente, vou fazer alguns comentários, pode ser? Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Jesus Cristo,
A lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então, essa lei do Espírito é a lei da caridade, é a lei do amor. Por isso, nosso Senhor Jesus Cristo sintetizou os 10 mandamentos em 2 grandes mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Santo Agostinho diz: vive o amor a Deus, o amor ao próximo, coloca na base de tudo aquilo que você faz o amor a Deus, o amor ao próximo, e você vai estar vivendo os 10 mandamentos, né? Vai estar cumprindo a vontade de Deus com a sua vida. Então isso é vida. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, então a lei, né, me foi dado os 10 mandamentos, mas a minha carne, ela está enfraquecida, a minha vida está enfraquecida pelo efeito do pecado original. Então eu conheço o que eu devo fazer, mas eu não sou capaz de sozinho de viver essa vida no Espírito. Eu preciso da graça de Deus. Então aquilo que a lei não te garante, que é a nossa salvação, antes a lei, se for por ela mesma, ela mais provavelmente vai servir para me condenar do que para me salvar se for pela lei. Né? Mas se eu conhecer essa verdade e deixar que o Espírito Santo haja na minha vida, na minha alma, né? E for dócil ao Espírito Santo e corresponder ao Espírito Santo com a minha luta interior, e também recebendo ordinariamente os sacramentos e usando dessas ferramentas que a igreja me dá, vida de oração, direção espiritual, leitura espiritual, retiro, grupo de oração, formação constante e permanente, né? O Espírito Santo, com as suas graças atuais, vai movendo a minha alma e esculpindo no meu ser a grande obra de arte que é a santidade de vida. Aí São Paulo diz no versículo 5: quem vive segundo a carne tem mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Eu conformo os meus desejos, como fez Nossa Senhora, com os desejos de Deus para a minha vida. E aí São Paulo diz, olha, a mentalidade, o fruto da vida na carne é a morte. Mas a vida no Espírito traz paz. E essa é a paz. Se eu tenho paz interior, né? Se eu vivo em paz, em estado de paz, com certeza eu estou no caminho certo. E estou vivendo a vida no Espírito. São Paulo diz no versículo 8, olha que importante. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus, não consegue agradar a Deus, porque a vida é no pecado e no egoísmo. E note, quando ele está falando da vida na carne, também pensar que essa vida na carne é simplesmente os pecados contra o 6º mandamento é uma redução injustificável. Nós falamos aqui, a vida da carne é quando a pessoa vive para ela, obedece às suas paixões desordenadas, né? de vaidade, de orgulho, de eu e assim por diante. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, de fato, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. O que é a justiça? A justiça é a graça que Deus alcançou, a justificação, que todos nós recebemos os nossos pecados pelos méritos que Cristo alcançou entregando a sua vida na cruz em remissão dos meus pecados. No Antigo Testamento eles tinham a pretensão de se justificar dos seus pecados oferecendo sacrifícios de cordeiros, de bode, de passarinhos, depende do dinheiro que a pessoa tinha para poder oferecer aquele sacrifício, não sei o que e tal. Porém, nem de longe, o sangue de animais tem a mesma dignidade de um ser humano. E aí, por isso, como nós não tínhamos nada para oferecer a Deus que fosse grande o suficiente, digno o suficiente para nos redimir dos nossos pecados,
Deus assume a nossa natureza humana, se faz homem igual a nós e se oferece Ele como vítima expiatória. Por isso São João, ao apresentar Cristo, diz: eis o Cordeiro de Deus, Ele é o que vai tirar o pecado do mundo. Não são os cordeiros que nós oferecemos no templo. Ele é o Cordeiro de Deus, né, que tira o pecado do mundo, que me redime, que me justifica, né? Então, São Paulo, uma manifestação da vida no Espírito é o modo como a gente vive a dimensão do nosso sofrimento. Nosso Senhor Jesus Cristo diz: quem quiser vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me, não é isso? Né? Então, não sei o que e tal. Olha o que São Paulo ensina sobre a dimensão como manifestação da vida no Espírito, quando eu sei viver com sentido sobrenatural o sofrimento. Qualquer sofrimento. O pessoal se escandaliza quando eu falo que eu quero morrer de câncer, mas é mesmo. Gente, doença é uma bênção, né? Ou você se converte, ou você, entendeu, né? De não sei o que, etc. tal. Essa história de morrer dormindo não é comigo, não. Né? De não sei o que, etc. tal. Eu quero morrer purificado, unido a Deus, não sei o que, etc. tal. Melhor sofrer nesse mundo do que depois. Então, ele diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. Né? O livro da sabedoria, como o livro da sabedoria apresenta a realidade da morte. Diz assim: por um pequeno castigo, a vida eterna. Então, a vida no Espírito é uma vida, viver no Espírito significa buscar as coisas do alto, ter como objetivo e como meta fundamental da sua vida a vida eterna que Deus te dá, a ressurreição, ir para o céu, em outras palavras, como a gente ensina no Catecismo da Igreja. E quando a minha meta é essa, olha, não tem tanta importância aquilo, né, as vicissitudes da minha história nessa vida terrena. Porque o que são os anos que passamos aqui na Terra comparados com o que é uma eternidade? Faz a conta. Né? Então, São Paulo considera que os nossos sofrimentos atuais, e olha que São Paulo sofreu, gente. São Paulo ele sofreu flagelo, ele sofreu naufrágio, ele ficou à deriva no mar sozinho, boiando num pedaço de madeira, sem saber o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso, ele foi perseguido, ele foi martirizado. Ele foi expulso várias vezes de sinagogas, ele apanhou pra caramba por causa de Cristo. E ele diz: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. E aí, olha que bonito que ele diz: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Algumas traduções dizem a manifestação dos filhos de Deus. E as manifestações dos filhos de Deus desejadas que todo mundo quer ver concretamente aqui no que São Paulo diz, é a paciência, o amor e a caridade, mesmo quando estou sendo perseguido. É a paciência e a esperança vivida quando Deus permite que a cruz bata na minha porta, e ela vai bater. Faz parte da vida. Nós vamos morrer, nós vamos ficar doentes. Né? Deus pode até me curar uma vez, duas vezes, uma hora, não. Né? E assim as pessoas que eu amo também. Então, considero que os sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Então, no versículo 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito.
A vida do Espírito se manifesta numa visão sobrenatural, sabendo que Deus está no governo das nossas vidas, da nossa história, da própria igreja, e eu não perco a esperança diante da dificuldade, porque somos em Cristo mais do que vencedores. Deu para entender? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Visão sobrenatural, a vida no Espírito se manifesta por uma compreensão, um olhar de fé, e de esperança, na perspectiva de Deus e não na perspectiva humana da minha própria história e dos acontecimentos que afetam a minha vida. E aí, então vocês já entenderam que a vida no Espírito é igual à santidade de vida? Né? De tal. Mas eu gostaria de concluir essa exposição sobre a vida no Espírito lendo uma... Vocês já ouviram falar da carta a Diogneto? Não. É uma carta, um manuscrito que foi achado na Idade Média em Constantinopla e que data do ano de 120 depois de Cristo. Então, ela reflete, da mesma forma que o livro, os primeiros capítulos do livro dos Atos dos Apóstolos nos contam um pouquinho de como viviam os primeiros cristãos, né? Quando ele fala, os cristãos tinham tudo em comum, né? Viviam alegria, partilhavam pão. A carta de Diogneto, ele foi escrito por um autor anônimo que se identificou simplesmente como o discípulo, como um discípulo de Cristo. É engraçado, né? Hoje em dia todo mundo quer ter assinatura, né? Todo mundo, as pessoas querem ser protagonistas, né? Elas querem ter direitos autorais sobre aquilo que elas querem, né? De não sei o que e tal. Os primeiros cristãos, eles faziam questão de se esconder, né? Então, essa carta a Diogneto foi escrita a um certo Diogneto, que era um intelectual, pelo que se sabe pelos estudos que se tem desse manuscrito, e que estava desejoso de saber mais a respeito de como viviam, os membros daquela nova religião emergente ao longo do Império Romano, e que tanta curiosidade despertava ao seu entorno, né, de tal. E aí então ele faz uma descrição do como viviam os cristãos, do ideal da vida cristã, que eu vou ler para vocês, porque eu acho que traduz perfeitamente o que significa a vida no Espírito, tudo bem? Diz assim: os cristãos não se diferenciam dos outros homens nem pela pátria, nem pela língua, nem por um gênero de vida especial. De fato, não moram em cidades próprias, nem usam linguagem peculiar, e a sua vida nada tem de extraordinário. A sua doutrina não procede da imaginação fantasista de espíritos exaltados, e nem se apoia em qualquer teoria simplesmente humana, como tantas outras. Moram em cidades gregas ou bárbaras, conforme as circunstâncias de cada um. Seguem os costumes da terra, quer no modo de vestir, quer nos alimentos que tomam, quer em outros usos. Mas o seu modo de viver é admirável e passa aos olhos de todos por um prodígio. Habitam em suas pátrias, mas como que de passagem. Têm tudo em comum como os outros cidadãos, mas tudo suportam como se não tivessem pátria. Todo país estrangeiro é sua pátria e toda pátria é para eles terra estrangeira, porque a minha pátria é o céu. Casam-se como toda a gente, criam seus filhos, mas não rejeitam os recém-nascidos. Têm em comum a mesa, não o leito. São de carne, porém não vivem segundo a carne.
Moram na terra, mas a sua cidade é o céu. Obedecem às leis estabelecidas, mas com seu gênero de vida superam as leis. Amam a todos e por todos são perseguidos. Condenam-nos sem os conhecerem, entregues à morte dão a vida. É uma igreja perseguida, né? A igreja dos primeiros séculos. São pobres, mas enriquece a muitos, tudo lhes falta e vivem na abundância, são desprezados, mas no meio dos opróbrios enche-se de glória, são caluniados, mas transparece o testemunho de sua justiça. Amaldiçoam-nos e eles abençoam. Sofrem afrontas e pagam com honras. Praticam o bem e são castigados como malfeitores. E ao serem punidos, alegram-se como se lhes dessem a vida. Os judeus fazem-lhe guerra como a estrangeiros, os pagãos os perseguem, mas nenhum daqueles que os odeiam sabe dizer a causa do seu ódio. Numa palavra, os cristãos são no mundo o que a alma é no corpo. A alma está em todos os membros do corpo e os cristãos em todas as cidades do mundo. A alma habita no corpo, mas não provém do corpo. Os cristãos estão no mundo, mas não são do mundo. A alma invisível é guardada num corpo visível. Todos veem os cristãos, pois habitam no mundo, contudo sua piedade é invisível. A carne, sem ser provocada, odeia e combate a alma, só porque lhe impede o gozo dos prazeres. O mundo, sem ter razão para isso, odeia os cristãos precisamente porque se opõem aos seus prazeres. A alma ama o corpo e seus membros, mas o corpo odeia a alma. Também os cristãos amam os que os odeiam. Na verdade, a alma está encerrada no corpo, mas é ela que contém o corpo. Os cristãos encontram-se detidos no mundo como numa prisão, mas são eles que abraçam o mundo. A alma imortal habita numa tenda mortal. Os cristãos vivem como peregrinos em moradas corruptíveis, esperando a incorruptibilidade dos céus. A alma aperfeiçoa-se com a mortificação na comida e na bebida. Os cristãos constantemente mortificados veem seu número crescer dia a dia. Deus os colocou em posição tão elevada que lhe é impossível deserdar. Amém? Eu e minha casa servirei